Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu método Onde está o dinheiro. Neste vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que vão te oferecer uma alta lucratividade, um baixo risco e uma alta taxa de acerto em suas operações. Mas claro, antes da gente começar, eu queria pedir já para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações, porque é muito importante você receber sempre quando tiver novidades por aqui. Também, na descrição desse vídeo, tem o acesso para minha minissérie, onde eu vou falar para você em 4 aulas como que um profissional do mercado financeiro faz para operar day trade todos os dias. Então é uma minissérie imperdível, eu não vou te vender nada no final, pode ficar tranquilo. E eu quero muito que você assista para que você possa aprender e entender como que é esse lado profissional do mercado. E claro, toda quarta-feira e todo domingo às 20 horas da noite tem live aqui no canal no YouTube. A gente fala sobre o panorama da semana. Na quarta-feira a gente fala sobre mercado de Forex. Então é muito importante você participar para você entender um pouco mais do meu método, para você entender um pouco mais de como eu opero e como eu enxergo o mercado, segundo aí toda a teoria da movimentação institucional. Vamos falar de gráfico? Bom, pessoal, esta aqui é a movimentação do nosso índice hoje, né? Se você acompanhou o panorama que nós fizemos aí ontem, o panorama semanal de ontem, queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que participou ao vivo ali comigo, foram mais de 400 alunos. Nós fizemos ali as marcações para as regiões de hoje, onde nós tínhamos aqui o movimento principal e o movimento secundário, né? O movimento principal ele vinha depois que o mercado perdeu essa região aqui, que era o ponto que o mercado consideraria a continuidade desse movimento. Então a gente tinha aqui um mercado perdendo uma estrutura. Uma vez que o mercado perde uma estrutura, a gente traça uma nova referência. E à medida que a gente traça essa nova referência, a gente vai se localizar ali dentro das regiões de prêmio e desconto. E o mercado dentro dessas regiões vão oferecer para a gente order blocks ou fair value gaps ali que a gente vai se posicionar durante o mercado. No caso aqui, dentro da região de prêmio, nós tínhamos 2 order blocks de venda, 2 order blocks de oferta validados e também um fair value gap. E lá na região de demanda, nós tínhamos aqui um order block dentro da região de desconto. Quando o mercado perde esse novo ponto aqui, essa nova estrutura, esse novo choque, depois dele finalizar esse movimento de mitigação, ele acaba validando esta região aqui de entrada e a gente tem uma nova região de demanda compradora, uma nova região para a gente se organizar ali com compras. E foi essa região que hoje, né, o mercado deu inclusive o nosso ponto de entrada. Lá também falando de movimento secundário, a gente precisa agora fazer a mitigação da parte de cima, né, do ponto A, até a região do ponto B. Então, para o mercado transportar o dinheiro dentro dessas duas regiões de liquidez, nós precisamos que ele traga esse dinheiro e ele traga esse dinheiro perdendo estruturas. Então, é o que ele fez aqui, né? Ele vai perdendo BOS, ele vai perdendo choque. E à medida que ele perde esse novo choque aqui, a gente finaliza esse movimento de mitigação e a gente desenha uma nova referência. Essa nova referência a gente vai validar o order block vendedor e mais uma vez a gente cai nesse order block comprador aqui. Então, esse order block comprador ele tem dupla confirmação para a gente aí por uma entrada de risco, tá? Bom, pessoal, na movimentação do order block vendedor, nós não conseguimos pegar ali uma entrada segundo o modelo de entrada de risco, certo? Não teve esta oportunidade. Dentro do modelo de entrada por confirmação, também não tivemos essa oportunidade, né? Uma vez que o mercado ali perdeu ali o choque nessa região aqui do 1 minuto, ali eu tracei o choque dos 5 minutos. Ele perdeu essa região e não teve ali um momento em que o mercado retornou para dar a validação para a gente da entrada por confirmação. E aqui, quando ele toca o order block inferior, nessa região de fundo, ele desenha para nós aqui a movimentação perfeita de entrada de risco, onde a gente tem ali um stop curto e um alvo longo, que obviamente, né, teoricamente, o alvo técnico seria esse, porém, a gente pode antecipar esse alvo à medida que a gente tem aqui o mercado levando o ponto A até o ponto B. A gente pode antecipar esse alvo aqui para a primeira região
de oferta dentro da área de prêmio. Então essa região que eu estou falando é basicamente aqui. Uma vez que perde o choque, traça uma nova referência, o 50% está aqui, e essa aqui seria a primeira região de oferta dentro da região de prêmio. Então a gente tem o nosso alvo aqui. Este é um trade que gerou uma oportunidade de 7-1. O mercado fez um movimento bem forte, um movimento bem certeiro, inclusive ele não voltou para dar entrada por confirmação. Eu tinha desenhado esses dois order blocks verdes aqui, pequenininhos aqui, para dar para nós, para dar para a gente aqui uma possível entrada por confirmação, para a gente até poder pegar uma oportunidade com risco menor, se fosse necessário, mas o mercado foi simplesmente direto e reto para o nosso alvo, com uma força bem absurda, depois dele travar a grande maioria dos vendedores aqui no fundo, tá? Bom, o que eu observo para o pregão de amanhã? Se a gente for analisar índice aqui, pessoal, basicamente a gente vai manter essa região de fundo, tá? Este order block de fundo ele é muito importante. Este order block superior aqui ele também é muito importante, assim como este aqui. O que nós vamos fazer é mudar os order blocks do movimento secundário, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui a possibilidade do mercado perder um choque dessa mitigação. Se ele perder o choque dessa mitigação, a gente vai trabalhar ali com uma movimentação um pouco mais detalhada dentro dessa movimentação secundária. Então, o que eu recomendo para vocês? Elimine este order block aqui do meio do caminho, tá? Este order block já foi mitigado, já foi testado, não vai funcionar para mais nada. Este outro order block aqui de fundo, eu não posso marcar ele ainda, né? Eu posso eliminar ele aqui também e não posso marcar nenhum novo aqui ainda, por exemplo, porque o mercado não confirmou, teoricamente, a movimentação aqui de rompimento de estrutura, que seria necessário ele romper essa região aqui para confirmar, tá? Aqui, inclusive, é um ponto que existe uma grande concentração de liquidez, tá? Aqui também é um ponto em que existe uma grande concentração de liquidez. Eu vou até colocar aqui o nosso ponto de equal highs, porque aqui pode existir um movimento de stop hunting, pode existir um movimento em que o institucional vai manipular esse fluxo para capturar todos esses contratos na venda. Se a gente for jogar para um gráfico de 60 minutos, a gente vai conseguir identificar aqui com um pouco mais de interesse para nós, né? A gente vai ver que a gente acaba se limitando nesse meio de caminho, porque não existe aqui mais muita coisa para a gente fazer. Por isso que é importante você desenhar sempre as extremidades, para a gente trabalhar nas extremidades, uma vez que a gente está trabalhando ali muito próximo aos 50% desse movimento. Vou até trazer aqui, você vai observar que a gente está trabalhando 50% desse movimento e 50% desse outro movimento. Então aqui causa um preço justo no índice. E se você olhar o Volume Profile, você vai ver que as pessoas estão aceitando negociar índice nessa região. Então aqui eu aguardaria o mercado trabalhar em alguma das duas extremidades ali, ou caso ele viesse a confirmar dentro do próprio movimento dele do dia, regiões ali de maior interesse, tá? Então no índice a gente vai manter o gráfico nessa situação que a gente está observando aí. 2 order blocks vendedores validados pelo movimento principal, um order block comprador validado pelo movimento principal lá de trás, que vem lá de trásão, né? Bom, vamos falar de dólar agora. Questão do dólar aqui, movimento deu uma venda hoje, né? A gente tinha o dólar trabalhando dentro de uma região ali bem interessante para a gente, porque era um ponto em que a gente estava saindo de um order block, aqui no caso, um ponto de interesse, um POI de interesse do gráfico de 4 horas, como eu expliquei para vocês ali no nosso panorama de ontem. A gente pega esse movimento de venda até essa primeira região. Uma vez que a gente não perde o choque, pelo contrário, a gente perdeu aqui agora o fundo de continuidade. A gente perde aqui, no caso, a estrutura. O mercado vem aprisionar a liquidez, ele dá, inclusive, a oportunidade de você comprar e levar o preço até o Fair Value Gap, que a gente tem aqui, tá? Então, você tem um movimento de compra, da mesma forma que você tem um movimento de venda. Então, essa movimentação no dólar aqui, ela é extremamente importante para aqueles que gostam de pegar os dois lados da movimentação, as duas possibilidades da movimentação, seja a movimentação no movimento de alta, né? Seja uma movimentação no movimento de baixa aí, quando a gente fala de Fair Value Gap, a gente testa ali as regiões da movimentação em si. Aqui no caso, Risk Entry, se a gente for observar, o mercado, ele teoricamente não fornece ali uma oportunidade muito clara de Risk Entry. Mas se você for acompanhando aqui,
que o mercado perde estrutura, não ganha o choque, não perde o fundo, aparece aqui o primeiro topo, mercado arma o fundo maior, aqui ele rompe a estrutura, quando ele romper a estrutura ele validou o order block, então a sua compra está aqui, tá? O seu confirmation entry está aqui, levando o preço até a região do Fair Value Gap, então você vai ter aqui um trade neste sentido, você tem aqui uma movimentação desse order block comprador, com a possibilidade de você pegar o mercado neste toque da compra, com stop de 4 pontos e um alvo ali de 60. Então, uma oportunidade que gerou ali 15 para 1. Aqui na parte de cima, ele não oferece entrada por confirmação, porque ele acaba, de certa forma, não retornando aqui no order block de interesse, mas ele oferece a oportunidade de você fazer ali a venda, no caso, né? Pelo modelo de risk entry, que você vai pegar basicamente o trade ao contrário, só que aqui agora você tem um stop bem grande, né? Um stop de 14, 13 para um alvo de 51. O que eu faço aqui? Eu não faço esse trade. Por quê? O meu payoff aqui é de 3 para 1. Eu não entro em operações em que eu tenho um payoff abaixo de 5. Então aqui, ou você acha uma forma de reduzir o seu risco, só que seu stop técnico está aqui, ou você não faz essa operação, tá? E no caso, a gente está trabalhando aqui com uma leitura de um movimento secundário, por isso que essa compra é validada. Esse order block verde aqui é uma região de desconto deste movimento secundário aqui, que rompeu, essa onda que rompeu. Então a gente está abaixo dos 50%, então ele valida para mim esses dois order blocks. Esta venda no Fair Value Gap ela é válida simplesmente no movimento terciário, porque aqui no movimento principal é uma região de desconto. Tá? Isso aqui, nesse movimento principal, vender aqui é uma região muito barata, uma região de desconto. Então aqui eu considero este movimento aqui, porque foi o ponto que perdeu e deu a continuidade na tendência anterior. Então eu estou olhando esse movimentozinho pequeno aqui, tá bom? Que esse movimento pequeno, no caso, também tem 80 e poucos pontos aí. Como esse trade foi realizado, esse order block foi mitigado, eu vou eliminar ele, e aqui eu vou continuar estendendo meu order block para cá. O nosso ponto de choque ele permanece aqui em cima. Existe agora a possibilidade do mercado capturar a liquidez nessa região de topo e nesta região de fundo. Então você tem aqui um equal lows e aqui em cima você tem o equal highs. Dois pontos extremamente importantes para você trabalhar, tá? Beleza, pessoal? Bom, basicamente é isso que nós temos para o pregão de amanhã. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.